Vamos lá. 3, 2, 1. Bom, mais um pilotinho do Tabelinha. E fez sucesso, hein, Henrique? Ainda bem, né, Zé? Gostaram, como diz, a gente gostaram. Embora a gente não tenha acertado os palpites, mas... Erramos, Era um piloto. Queremos comunicar que erramos todos os palpites que demos na semana passada. Mas o nome diz tudo, é palpite. Não acertamos nenhum. Você sabe que quem não acerta nenhum tem chance de acertar todos. E a culpa foi do Zé Ricardo, porque eu estava acertando o empate entre o Santos e o Flamengo, e o Santos levou aquele gol, fez aquele gol no finalzinho, do Ricardo Oliveira. Um jogo só que você um jogo só. Mas olha, hoje tem até a vinheta. Nós estamos fazendo um trailer para você aí que está nos vendo. Tem a vinheta feita pelo nosso querido Edson Leal, um jogo de botão. Show de bola. Show de boleia, como diz o outro. Hoje é 9 de agosto, é uma data importante para o futebol brasileiro e mundial, porque Mário Jorge Lobo Zagallo, que depois de anos ficou com o Zagallo com 2 L's, que no meu tempo o Zagallo era com L só. É o L só também, né? Quando eu aprendi. Está fazendo 86 anos. Zagallo, que tem uma história muito rica no futebol brasileiro, mundial, foi bicampeão mundial como jogador, né? Jogando em 58 e 62. Titular em todos os jogos. Né? Depois foi campeão como técnico, tem uma carreira vitoriosa. E como coordenador também. E eu vou contar algumas histórias do Zagallo aqui. Zagallo é de Maceió, não é? Mas tijucano de... Aí é que tá. Como eu sou tijucano e tenho um orgulho muito grande de ser tijucano, eu posso contar algumas peripécias do Zagallo na Tijuca. O Zagallo morava na rua Professor Gabiso, onde morou também um tempo Erasmo Carlos, perto da Praça Afonso Pena, você entendeu? Que é a praça, na verdade o nome da praça é Castilhos França, mas todo mundo chama... A estação do metrô é Afonso Pena. Tem a estátua do Tim Maia, ali moraram também Mário Reis, grande cantor. Bom, vamos lá. O Zagallo está fazendo 86 anos, mas a carreira do Zagallo como jogador começou exatamente no América, no meu América, no juvenis no América. Ele era meia esquerda. E foi depois para o Flamengo quando se profissionalizou. No Flamengo ele foi um absoluto sucesso, né? Foi campeão. Eu não sei, ele não participou dos 3 títulos, né? Ele entrou mais no final, ele veio no juvenil, né? Porque tinha esquerdinha na ponta esquerda ainda, eu acho que no primeiro título, que o Flamengo foi campeão 53, 54, 55. Mas o Zagallo, antes de virar jogador de futebol juvenil no América, foi campeão carioca de tênis de mesa, jogando pelo América. Ping-pong. Não, tênis de mesa. Não fale ping-pong, o pessoal tênis de mesa se ofende. Inclusive jogou com parentes do nosso Fernando Calazans, os irmãos Severo, que foram os grandes craques, e Hugo Severo, Ivan Severo, que foram os grandes campeões de tênis de mesa naquela época, junto com Dagoberto Midozzi e tantos outros. Então o Zagallo saiu do tênis de mesa para o futebol, anos como jogador. Da meia ele foi para a ponta esquerda, por isso tinha aquela coisa de recuar, Regui. Ele foi um precursor de um espírito de ponta, como já tinha sido o Telê também. O Telê na direita e o Zagallo na esquerda. O Telê direito e o Zagallo ponta que recuava, né? Eram jogadores que faziam funções parecidas de lados opostos do campo e eram da mesma idade, né? Eram nascidos do mesmo ano. E vamos ver quem é que está vivo ainda da conquista de 58? São poucos jogadores, né? Pelé. É o Pelé, Zagallo e o Pepe, pelos meus Mazola. E Mazola. Mazola. Não, Moacir está vivo, hein? Moacir, lá no Equador, que mora no Equador. São os que ainda estão, né? O Dino Sani também está vivo. Dino Sani, que foi reserva do Zito. Embora tenha jogado alguns jogos também. Começou como titular, né? É verdade. Então, nossa homenagem aqui ao Mário Jorge Lobo Zagallo. Que fez um gol em cada título daqueles que ele jogou. Impressionante, né? E não era de fazer gol, né? Fez um gol na final de 58, ganhando a dividida, um pé de ferro, e fez um gol de cabeça na abertura da Copa de 62. Mergulhando no assentamento do Pelé. Temos essa data, 9 de agosto, também é uma data histórica para o vôlei brasileiro. 25 anos da primeira conquista de ouro da seleção masculina. O Zé Roberto Guimarães, dirigindo brilhante. Ele fez aniversário outro dia. Aniversário outro dia. São Paulino, Zé Roberto Guimarães, né? E aquela geração vitoriosa, né? Que o vôlei brasileiro conseguiu várias conquistas. Do Tandy, do Giovanni, do Maurício, né?
Era um time fantástico. Marcelo Negrão. Foi uma geração que veio depois daquela de Bernard. Depois da geração de prata. Depois da geração de prata. Embora tenha pegado o Amauri, que era daquela seleção, foi o único que sobrou para essa primeira conquista aí. Então, e o Zé Roberto também ganhou 2 ouros pela seleção feminina. Claro. Então, parabéns aos nossos medalhistas, né? Mas vamos falar de futebol. Hoje tem rodada de campeonato brasileiro. Tem um jogo que encerra realmente o primeiro turno. A Ponte Preta contra o Fluminense. Um jogo que não pôde ser realizado por causa da morte do filho do Abel. Da triste ocorrência lá com o filho da morte do filho do Abel. Abel que tem uma história muito forte ligada à Ponte Preta. E foi técnico do Fluminense, salvou a Ponte Preta de um rebaixamento. Botou dinheiro dele, inclusive, tem uma história rica. O time não pagava ninguém, ele ajudou a segurar a onda. E foi campeão pelo Fluminense, também em 2012. Bom, então nós temos Ponte Preta e Fluminense, é o único jogo. Às 20 horas. Às 20 horas. Aí nós temos jogo pela Sul-Americana também. Eu diria já um jogo já decidido, porque o Flamengo e Palestino, o Flamengo ganhou de 5-2. Lá. Alivia um pouco essa fase do Flamengo, que está meio sem técnico. Alivia se ganhar, né? Não é possível que não ganhe o Palestino também. O Palestino não vai dar uma de América do México e fazer 3-0 no Maracanã, como fez há 10 anos. Então o jogo da Série A é jogo da Sul-Americana. Mas o forte mesmo, tá todo mundo de olho. Onde o bicho vai pegar. Onde o bicho vai pegar daqui a pouco é na Libertadores. Tem 3 dos 5 confrontos envolvendo times brasileiros. Dos 4 confrontos, porque um é entre eles, né? E já tem jogo 7 e 15. Tem jogo 7 e 15. É o Grêmio enfrentando o argentino Godoy Cruz. Em casa. E o Grêmio ganhou fora. Ganhou de 1-0 e está jogando muito bem. Então o Grêmio é favorito a segurar essa vaga aí. Tá bom. Aí depois nós temos aqui Atlético Mineiro, que perdeu fora. Do Jorge Wilstermann, em Cochabamba, perdeu por 1-0 e joga de novo no Mineirão. O Atlético levou o jogo para o Mineirão para ver se dá um pouco mais de sorte, porque no Independência o Atlético vem não mal, está indo bem, vem mal, fase ruim. O Fred talvez entre em campo no sacrifício, né? O Micali talvez apele para o Fred. O Micali também não acertou uma ainda. Ainda não engrenou, não disse que veio ainda. Exatamente. Né? Agora, o Atlético joga todas as suas fichas nesse jogo. E é um jogo ganhável. O Jorge Wilson estava de férias até outro dia, voltou, fez 2 jogos pelo Campeonato Boliviano, ganhou os 2. Mas toda vez que o time está de férias, vem aqui, não está com nada, o jogador se encontra na praia, não sei o quê. Cuidado. Esse time tem o Pirulito na zaga, o Alex Silva, zagueiro, irmão do Luizão. Nossa, ele já andou. Esse menino era uma promessa. Ele jogou em seleção brasileira já, foi do São Paulo, campeão brasileiro pelo São Paulo. Né? Enquanto o Luizão está no Benfica há 1000 anos. É o jogador mais antigo do Benfica e o maior vencedor de títulos da história do Benfica. Quando eu estive em Portugal ano passado, ele estava na reserva. Mas a torcida clamava, falava o nome dele, queria Luizão, ele voltou porque ele tinha se machucado. É um baita ídolo. E é o jogador brasileiro, um dos jogadores que estão fora do Brasil, desses que jogam fora há muitos anos, que mais vezes atuou com a camisa que ele... Talvez ninguém supere. Eu acho que o Marcelo tem muitos jogos pelo Real Madrid. Mas o Luizão chegou lá em 2003, né, Zé? Vendido pelo Cruzeiro, né? Então, são 14 anos já que ele é jogador do Benfica. Ele parece que renovou mais tempo. Renovou por mais 2 anos. Então vamos lá. Grêmio e Godoy Cruz, 7h15. Atlético joga a vida. 21h45. No mesmo horário do jogo daqui. Eu ia falar Palmeiras e Barcelona. É outro time que joga a sua vida. Tem o Raimundo, que trabalha aqui no prédio, que é o centro da faxina, da limpeza, figuraço. Ele anda sempre com o chapéu do Palmeiras, camisa do Palmeiras. Ele está numa aflição, ele está com uma esperança. Ele acha que o que aconteceu com o Palmeiras no fim de semana não quer dizer nada. Jogou com o time reserva, agora para valer. Mas ficam desconfiados. Mas está com uma desconfiança. Eu estou esperando o dia de amanhã para ver com que cara ele vai aparecer aqui para trabalhar. Porque o Palmeiras perdeu por 1-0 em Guayaquil com um gol nos acréscimos. Estava sustentando 0-0, um jogo que podia ter atacado e não atacou. E não é bobo esse time não, hein? E não é bobo não, esse time ganhou do Botafogo no Newton Santos. Fez gol em todos os jogos que fez fora de casa. Tem uma coisa que você falou antes do programa, lembrando que tem vinheta, né? O pessoal deve ter... Se você gostou da vinheta, fale da vinheta, a gente jogando botão e tal. Se todos os brasileiros ganharem, já tem brasileiro na final. Se todos os brasileiros ganharem seus confrontos, tem um brasileiro garantido na final. Mas conta com o jogo do Botafogo amanhã. E do Santos amanhã. O Grêmio pega o Palmeiras. Tá. Né? E o Grêmio pega o... Não, agora não estou confundindo aqui, mas o Grêmio, Palmeiras, Santos e Botafogo se cruzam entre si. Ficam no mesmo lado. Ficam no mesmo lado da chave. E o Atlético Mineiro no outro lado. Mas para ter uma final brasileira, tem que ter o Atlético.
Tá. Só tem final brasileira se tiver o Atlético Mineiro, porque ele está sozinho num grupo cheio de argentinos, que pode ter 3 argentinos. Falando em argentino, já tem classificado O Lanús e o River River. Plate. E amanhã tem o São Lourenço, que joga com o Botafogo, pode eliminar o Botafogo, Tá. ou o Botafogo eliminar o São Lourenço. Foi 1-0 pro Botafogo. Aliás, São Lourenço não, Nacional de Montevidéu, que o Botafogo ganhou. E o São Lourenço pega o Emelec. E o São Lourenço ganhou de 2-0 lá em Guayaquil. Ou seja, o São Lourenço fez o que o Palmeiras não fez em Guayaquil. Ganhou, então tem a vantagem, joga em casa. E tem o Santos Atlético Paranaense, o Santos ganhou na Arena da Baixada por 3-2, é favorito nesse jogo. Agora vem cá, é duro para um cara assim como torcedor de São Paulo. É. Você está falando aqui de Grêmio, de Atlético, de Palmeiras, de Santos, Flamengo, Botafogo, Fluminense, PPP. E não tem o São E Paulo. o São Paulo estava sempre aí São disputando, Paulo. nada, São fica times, vendo é aviso. o time mais assíduo brasileiro. E o Cruzeiro é um pouco menos que o São Paulo, também é outro time Mas também assíduo, tá aí, importante. tá chupando o dedo, né? Aliás, os dois. Aliás, vão jogar domingo, de 11 da né? manhã. 11 da manhã. Exatamente. É É uma matinê aqui no Morumbi. Exatamente. É um bom jogo para levar a família, bom a filha. programa, né? bom programa. Bom programa, porque o tempo melhorou aqui em São Paulo. Vamos ver o seguinte. Você falou da Libertadores, Exatamente. Sul-Americana, e gozado que ninguém fala daquele campeonato da Liga. A primeira liga, dia 28 de agosto, tem as quartas de final. Mas você lembra desse campeonato? Alguém fala? Eu lembro que eu já trabalhei muitos anos em Minas e os mineiros estão envolvidos nisso aí. Eu sei que tem as quartas de final em jogo único, dia 28, e o Cruzeiro pega o Grêmio. Ah, é? Com quem está decidindo uma vaga, vai decidir uma vaga na final da Copa do Brasil. Sabe que já que você falou em Minas, queria que você falasse num time que está indo muito bem. O Coelho. América O Mineiro. Coelho é o líder da Série B. Perdeu o último jogo para o CRB nas Alagoas, perdeu por 2-0. Né? Mas é um time que está liderando 3 pontos à frente do Internacional. Um time cascudo, bem dirigido pelo Anderson Moreira, com alguns jogadores veteranos, né? Como o Bill, como o Luan, que jogou no Palmeiras, no Cruzeiro. Não tem Luan, né? Luan, esse é um pontinho. Fala aí, Luan do Grêmio teve uma proposta aí do time russo. Praticamente fechou, né? Praticamente fechou, O Spartak Moscou. Belo jogador. Pode fazer o último jogo dele daqui a pouco contra o Godoy Cruz. Ó, não ficaria nem para os jogos finais. Você que está em casa assistindo, isso aqui tudo é pilotinho. Já fizemos um semana passada. Foi, graças a Deus, um grande sucesso. Né? Foi um Madureira, não? Madureira, um bom sucesso. Estamos fazendo um outro pilotinho hoje, já incrementando a vinheta, que aos pouquinhos nós chegamos lá. E para valer mesmo, Quando setembro vier, nós vamos começar para valer segundas e quintas, no horário do almoço, mas vai ter várias repetições, ou vai ficar perene. Fica perene. Você vai No poder- YouTube é. e no site. Você falou em Quando Setembro. Você sabe quem trabalhou em Quando Setembro vier o filme? Quem? Sandra Dee. Sandra Dee. Sandra Dee, se não me engano, Sandra Dee, Rock Hudson, e tem uma música com Bob Dylan, que foi namorado da Sandra Dee, que cantava Multiplication. Veja você que faz. Futebol é cultura. Hoje é aniversário da Fafá de Belém também. Fafá de Belém, 61 anos. Quem diria, hein? Que voz a Fafá tem. Que voz. Só voz. Só, A voz avantajada, assim. uma cantora de peito, digamos assim. Essa foi dura, hein? Gente, falamos de brasileiro, Sul-Americana, Campeonato Libertadores, falamos dos argentinos, dos brasileiros, exaltamos aqui o Zagallo, cumprimentamos o Zagallo pelos 86 anos, lembramos do vôlei, 25 anos do ouro. não é isso? Mais alguma lembrança que a gente queira fazer? Mais algum destaque? Eu soube que você teve visita ilustre essa semana. Tive aqui nessa sala. Peraí. Adivinha quem veio para jantar? Não, quem vem amanhã aqui na sala do Zé. Amanhã ao vivo, Ciro Gomes vai estar aqui às 7 da noite, entrevistado pela Laura Carvalho, economista, professora, colunista da Folha, pela Natália Viana, que é um grande jornalista, apesar da pouca idade, baita revelação, premiadíssima, da agência pública, e Zé Roberto Toledo, lá, blogueiro do Estadão, jornalista que a gente conhece, respeita e tal. Então amanhã, 7 da noite, Ciro Gomes, na sala do Zé. Imperdível. E agradecendo ao sucesso que a gente teve, graças ao pessoal que acompanhou o programa com o Lula, né? Exatamente. Então tá certo. Gente, mais um pilotinho para vocês, e vocês podem opinar, né? Podem opinar o que vocês acharam desse pilotinho, da sugestão. É tudo meio... Aqui na sala do Zé vai se multiplicando. Bate-papo aqui Bate é lá, informal. é informal. Sem frescura. Sem frescura. Um É abraço. isso aí, gente. Tudo de bom. Até mais.